Aí agora vamos conversar um pouquinho sobre as funções racionais complexas. Elas são definidas análogas às funções racionais reais, tá? São funções do tipo R de z igual a P de z sobre Q de z, onde P e Q são polinômios, tá? Polinômios complexos. E aí, eu sempre vou assumir que R de z já está na forma da divisão de elementos que não têm fator em comum. Porque, por exemplo, se P de z fosse do tipo z menos a vezes um certo P1 de z, tá? E o Q de z ele fosse do tipo também z menos a vezes um Q1 de alguma coisa, então quando eu fizesse a divisão P de z por Q de z, esse z menos a cancelaria com esse outro, né? E daí você sempre pode supor que você está com a divisão de elementos que não têm fatores em comum, tá? Então, suporemos que P e Q não terão zeros em comum. Além disso, a gente vai dizer que R de z igual a infinito se z for raiz de Q. O que é natural, né? Quando você tiver um zero bem aqui embaixo, aí a gente diz que o R ele dá infinito. Então, a função racional R de z ela deve ser considerada no plano complexo estendido, né? Então, ó, ela deve ser considerada como uma função de C em C união com infinito, né? Porque ela pode dar infinito. Então, aqui é o plano complexo estendido. E com essa adequação aqui da função R, ela é contínua, tá? Contínua no plano complexo estendido. Então, a função racional complexa é uma função contínua, tá? Com essa observação aqui. Aí, os zeros de Q de z a gente chama de polos de R. Então, isso aqui funciona assim, ó. Você tem aqui R de z igual a P de z dividido por Q de z. Toda vez que você tem um zero aqui embaixo, então quando você tem ó, Q de z igual a zero, então esse z a gente chama de polo de R. E aí a gente define o grau desse polo, tá? Um grau de um polo de R é a ordem desse zero, ou seja, a definição de ordem de zero como a gente tinha feito antes, né? É quantas vezes você tem ele em fator comum, quando você faz a decomposição do Q de z. Né? Por exemplo, z menos alfa elevado a k vezes o Q1 de z. Então, se esse alfa aqui é um zero, e nesse caso aqui de ordem k, e aí você tem a função racional como sendo essa divisão, né? P sobre Q, então a gente tem que alfa é um polo de ordem k para R, tá? Você observa separadamente a função Q de z e olha qual é a ordem desse zero, tá? Para ela. E isso a gente chama de ordem do polo. A função R de z ela tem essa derivada aqui, dada como a derivada do quociente, né? P' de z vezes Q de z menos Q' de z vezes P de z dividido por Q de z ao quadrado. Essa expressão aqui só faz sentido quando Q de z é diferente de zero, né? E aí nesses casos a gente tem que a função racional R é uma função analítica, né? Desde que a gente tenha que Q de z é diferente de zero. Ele é analítico exceto nos polos, né? E aí a gente observa que olhando a derivada, né, como também uma função racional, a gente tem ó, a divisão de dois polinômios. O polinômio aqui de cima, né, que é dado por essa diferença, e o polinômio aqui de baixo, que é dado por Q de z ao quadrado. Então a gente vê que os polos da derivada são igual aos polos de R de z, porque eles têm essencialmente o mesmo denominador, né, que seria o polinômio Q de z. Então os mesmos polos para R são os mesmos de R', né? A gente também pode definir a função racional como sendo uma função do plano complexo estendido, no próprio plano complexo estendido. E a gente até pode definir R de infinito como sendo o limite, quando z vai para infinito, de R de z. Só que essa definição ela não serve para determinar a ordem de um zero de um polo no infinito. Então, a gente, na verdade, considera a função R de 1 sobre z, reescrevemos como uma função racional R1 de z, e aí, quando a gente faz ó, R1 de zero, o zero aparece aqui
embaixo, né? Então seria essencialmente, né? Vamos fazer um abusozinho aqui de notação. 1 sobre 0, que seria o R de infinito, né? Então a gente faz essa redefiniçãozinha aqui. Então se a gente tiver que R1 de 0 é igual a 0 ou igual a infinito, então a ordem do zero ou polo em infinito é definido como a ordem do zero ou polo, nesse caso de R1 de Z, na origem. Então, por exemplo, ó, se você tiver que R de Z, ele é dado nessa forma aqui, ó, A0 mais A1Z e vai, digamos aqui, até AN, Z elevado a N, e B0 mais B1Z, e isso vai até, digamos, BMZ elevado a M. Então, o nosso R1 de Z, como a gente fez ali a notação, é a mesma coisa que R de 1 sobre Z. Então, isso fica assim, ó, fica A0 mais A1 sobre Z, aí vai até AN sobre ZN, e aqui fica dividido por B0 mais B1 sobre Z, e vai até BM sobre ZM. Então aqui você faz o seguinte, ó, você multiplica por Zn, divide por Zn. E aí você tem o mesmo termo que antes, tá? E no outro, você multiplica por Zm, divide por Zm. E aí o mesmo termo que tinha no denominador. Aí o que é que você faz? O Zn, que está aqui em cima, e aí quando Zn entra para dentro, ele multiplica a 0, multiplica a 1, aí vai multiplicando até chegar no AN. E aí você vai cancelando. Em resumo, você fica com isso aqui, ó, 1 sobre Zn, e aqui embaixo 1 sobre Zm, e aqui você fica com A0, Z elevado a N, mais A1, Z elevado a N menos 1, até chegar no AN, e no de baixo você fica com B0, Z elevado a M, mais B1, Z elevado a M menos 1, e vai até BM. E aqui você faz uma inversão, né? Ficou o primeiro pelo inverso da segunda, então você fica com Z elevado a M menos N, e aí a divisão desses dois elementos. Aí esse termo aqui, Z elevado a M menos N, isso pode estar tanto no numerador quanto no denominador. Se ele tiver no denominador, né, ou seja, no caso em que você tiver N maior do que M, que aí fica com a potência negativa e ele desce para baixo, então quando você faz R1 de 0, isso vai dar o quê? Vai dar infinito, né? Porque esses aqui dão tudo zero, só que tem o BM e o AN salvando, né? Então dá uma constantezinha e você tem, ó, uma coisa que fica 1 sobre 0. E aí você tem que ele dá infinito. No caso em que tiver no numerador, que é o caso em que M é maior do que N, então quando você fizer R1 de 0, isso aí dá igual a 0, né? E tem o caso em que você tem também que M é exatamente igual a N. Se você tem que M igual a N, então você vai ter que o teu R1 de 0, isso aí vai ser igual a AN sobre BM, né? Que aí é diferente de 0. Então, ó, olhando para esses casos, esse primeiro aqui foi que caso? Foi o caso em que N é maior do que M. Esse segundo caso foi em que N é menor do que M. E o último foi em que M é igual a N. E aí você tem a classificação, ó. Veja que fica bem direitinho. R1 é R de 1 sobre Z. Então, quando você tem R1 de 0, significa que você tem que R de infinito é igual a infinito. E o que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que infinito é um polo de ordem n menos m. Isso aqui, ó, para a função r, tá? Não para R1, porque
Aqui você devolve a expressão para R, né? Você faz essa comparação aqui. E aqui dessa do meio, o que é que a gente conclui? Como R1 de zero é a mesma coisa que R de infinito, você tem que R de infinito é zero. E o que é que significa? Significa que R de Z tem um zero de ordem m menos n em infinito, tá certo? E no último caso, você tem um pontinho, né? Pontinho diferente de zero, diferente de infinito também, tá? Então, no plano complexo estendido, nós também podemos, né, caracterizar o infinito, né, como sendo zero ou como sendo polo, ou como sendo um número complexo, né, diferente de zero e diferente desse infinito. A conclusão é que nós podemos contar os zeros e polos de uma função racional R de Z no plano complexo estendido, tá? A gente tem também que a cardinalidade dos zeros, isso aí é o máximo entre n e m. Isso aí é igual à cardinalidade dos polos. Então, esse número em comum aqui é o que a gente chama da ordem da função racional. Então, aí a gente tem algumas caracterizações. Se há uma constante complexa, então quando você olha para a função R de Z menos A, lembra que R de Z é a divisão de dois polinômios complexos, né? Então você ficaria essencialmente com P de Z sobre Q de Z menos A, que isso aí você pode colocar nessa forma. P de Z menos A dividido por Q de Z e aqui Q de Z. Então o que é que isso significa? Significa que R de Z menos A e R de Z, eles têm a mesma ordem. Por que tem a mesma ordem? Porque quando você olha aqui para o denominador, em ambas você tem Q de Z, né? Então significa que tem os mesmos polos, né? Mas a quantidade de polos te dá a ordem da função racional. Então isso significa que R de Z menos a constante complexa e R de Z são funções racionais de mesma ordem. Então isso significa que os zeros de R de Z menos A são raízes dessa equação, ó. R de Z igual a A. E aí, se as raízes elas são contadas tantas vezes quanto a ordem do zero indica, a gente pode enunciar esse resultado aqui. Teoremazinho, uma função racional R de Z de ordem P, ela tem necessariamente P zeros e P polos. Então, quando você olha para cada equação com essa função racional de ordem P, menos uma constantezinha complexa, isso aí tem exatamente P raízes. Exatamente pelo que a gente comentou, né? Quando a gente olha para R de Z menos A, isso aí tem a mesma ordem, consequentemente o mesmo número de raízes. E agora vamos descrever aqui uma função racional de ordem 1. Uma função racional de ordem 1 é uma fração linear, né, desse tipo aqui. S de Z igual a alfa Z mais beta dividido por gama Z mais delta, com o determinante dos coeficientes diferente de zero, ou seja, com alfa delta menos beta gama diferente de zero. Como a gente comentou, né, quando você olha S de Z menos alguma constantezinha complexa, né, digamos S de Z menos W, isso aí pelo último teoremazinho que a gente enunciou, isso aí deve ter apenas uma raiz. E de fato você pode encontrar, né? E aí como é que você encontra isso aí? É só você olhar que Z igual a S a menos 1 de W, isso é delta W menos beta sobre menos gama W mais alfa. Aqui eu já fiz a operação direto, mas S a menos 1 é a inversa de S. Tá? Isso aqui você pode verificar. Só fazer a composição, você vai ver que vai dar a identidade. Então é realmente como o teorema diz. Aí nós temos mais algumas aplicações interessantes, como por exemplo a translação paralela, que é a aplicação que pega Z e leva lá em Z mais A, né, onde A aqui é um número complexo fixado. Essa aplicação ela tem um ponto fixo em infinito, se você olha no plano complexo estendido, né, ela leva infinito em infinito. Você também tem a inversão, que é a aplicação que pega Z e leva lá em 1 sobre Z. Ela troca, né? Por exemplo, ela troca zero por infinito.
Aí nós temos também frações parciais para funções complexas. E aí como é que a gente faz para obter essa representação? A gente faz assim, ó, supõe que a função racional r de z tem um polo infinito. Então o que é que você faz? Você essencialmente faz a divisão de p de z por q de z até que o grau do resto seja no máximo aqui igual ao grau do denominador. Então você vai obter que a expressão de r de z ela vai ficar assim, vai ficar uma função g de z mais uma função h de z, onde g aqui é um polinômio sem termo constante, e esse grau dessa g é a ordem do polo infinito, né? Aí aqui h de z é a parte que é finita em infinito. Essa função g de z aqui é chamada parte singular de r de z em infinito. E aí a gente tem o seguinte, ó, se B1 até BQ são os polos de r de z, a gente define a função racional r em beta-j mais 1 sobre xi, onde essa função racional agora vai estar em xi, tá? Xi é quem você vai variar. E isso aí tem um polo em xi igual a infinito, tá? Quando você bota xi igual a infinito, você fica com r em bj, só que aí os bj são onde você tem polos, né? Então, de fato, xi igual a infinito, isso aqui é polo para essa função aí que a gente definiu. E aí, escrevendo r nessa decomposição aqui que a gente fez anteriormente, a gente tem que r de bj mais 1 sobre xi, isso aí é exatamente gj em xi mais hj em xi. Tá, isso é exatamente porque, ó, quando você tem que essa função tem um polo infinito, você recai no caso anterior em que é possível construir essa decomposição. Só que essa decomposição ela vai ser construída dependendo, né, de cada bj que aparece bem aqui. Então por isso que eu coloquei gj e hj. Não é que são as mesmas funções daqui, tá? Essas aqui que eu construí, gj e hj, são para cada bj que você coloca aqui nessa nova função, r de bj mais 1 sobre xi. E aí, fazendo uma mudançazinha de variável, você chamando isso aqui de z, então você vai obter que r de z vai ser gj de 1 sobre z menos bj mais hj de 1 sobre z menos bj. E aí, gj, né, isso aqui é um polinômio nessa variável 1 sobre z menos bj, né, isso aqui é a parte singular. E hj, como antes, ela é finita quando você aplica z igual a bj, tá? E aí você vai considerar a seguinte expressão: r de z menos g de z menos o somatório dessas funções gj, né? Que aqui embaixo vai aparecer, né, todos os polos. Isso aqui é uma função racional que não tem outros polos exceto esses bj's, né, que vai de b1 até bq, e também o infinito, né? E aí a gente tem o seguinte, ó, se a gente estuda essa expressão quando z é igual a bj, então ó, significa que você vai botar bj bem aqui e vai colocar também bem aqui. Mas aí, ó, você olha para a expressão daqui de cima. Se você passa esse termo aqui para esse lado de cá, cada um desses aí vão gerando esses teus hj's, que são finitos quando você faz a substituição de z igual a bj. Então, as duas partes que se tornariam infinitas, né, quando você fizer essa substituição de bj, que seriam essa e essa daqui, elas têm a diferença, ó, finita, né, que seria esse hj. E o mesmo ocorre quando você faz a substituição de z igual a infinito.
Então, o que é que isso aí significa? Significa que essa expressão aqui não tem polos finitos ou aqui no infinito, tá? Mas aí uma função racional sem polos, ela se reduz a uma constante. Se essa constante aqui é absorvida aqui por g de z, você tem que, na realidade, essa expressão aqui é toda nula, tá? Então você ficaria com isso, ó. R de z igual a g de z mais somatório com i igual a 1 até q de gj de 1 sobre z menos bj. E essa aqui é a expressão, tá? De frações parciais. Aqui não está nada evidente, mas é a mesma representação técnica que geralmente a gente usa para fazer integração, né? Quando a gente está naqueles cursos de cálculo, cálculo 1. Ela pode ser feita também para funções complexas. Aí aqui até eu admito que realmente é um pouco seco essa parte aqui das frações parciais. Então vou fazer um exemplo aqui para destrinchar essa tecnicalidade toda que foi feita. E agora vamos fazer um exemplo concreto de como a gente consegue, né, de fato, fazer essas frações parciais complexas. Então, ó, vamos usar essa técnica, né, que eu mostrei com explanação bem abstrata, né? Vamos fazer isso para esse exemplo concreto, né? Achar as frações parciais para essa função racional complexa z elevado a 4 sobre z elevado a 3 menos 1. Isso é o primeiro exercício do Alfors, tá? Da seção em que fala de funções racionais. Então, beleza, vamos lá. Primeira coisa que você faz, vamos seguir aqui o método, né? Que eu dei um passo a passo, dizendo o que é que acontece mais ou menos, só que ficou bem abstrato. Primeiro passo é fazer a decomposição nessas funções g de z e h de z da tua função racional, de modo que essa h ela seja finita em infinito, né? Porque de fato isso pode ser feito, né? Porque de fato se você reparar, essa função aqui ela tem um polo em infinito, né? De fato você pode separar ela desse jeito, ó, z vezes z elevado a 3 sobre z elevado a 3 menos 1. Essa daqui é uma parte que é limitada, quando você manda z para infinito, só que essa daqui, ó, ela pega e vai para infinito, né? Então ela tem um polo infinito. Então, de fato, ó, a primeira coisa que você faz é aquela técnicazinha convencional de cálculo, né? Para você já conseguir dar uma simplificada nisso aí. Você faz isso, ó, z4 sobre z3 menos 1, isso aí é a mesma coisa que... Aí você coloca z na frente, aí bem aqui você fica com z3 sobre z3 menos 1. Aí a técnica é subtrair menos 1 e somar menos 1 aqui em cima. E daí você separa em duas frações complexas, né? Então você fica com z vezes 1 mais 1 sobre z3 menos 1. Aí essa aplicação aqui do começo é a nossa R de z, eu já vou deixar escrito assim. E daqui a gente distribui esse z, você fica com z mais z sobre z3 menos 1. Pronto, então já fica nessa forma aqui. E aí, olhando aqui para o nosso esqueminha, né? Nós temos que a nossa g de z é a função z, né? Que é um polinômio de termo constante. E o grau dessa g ela tem que ser igual à ordem do polo de r em infinito, né? Mas, se você reparar bem, por causa dessa decomposição aqui que eu fiz, você vê, ó, que a ordem do polo é ordem 1, né? Então, de fato, ó, você tem a mesma ordem aqui. Então, de fato, essa daqui a gente identifica que é a nossa g de z e essa outra aqui é a nossa h de z, tá? Porque, de fato, essa daqui, se você manda z para infinito, ela vai para zero, né? Então, ela é limitada no polo, ela é limitada no infinito. Por isso que ela é a h de z. Então, beleza. Feitas essas identificações, a gente já tem essa primeira parte aqui, decompor a R nessas duas. Aí agora o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar quem são os polos de nossa R. Então, ó, nós precisamos dos polos de R de z, que é exatamente z elevado a 4 sobre z elevado a 3 menos 1. Mas os polos são onde esse denominador aqui é igual a zero. Então,
Se esse denominador é zero, então significa que você precisa resolver z elevado a 3 igual a 1, tá? Mas isso aqui a gente fez na aula 2, tá? Você pode ir na playlist, procurar a aula 2 e avança até o minuto 41. Lá você vai ver as soluções que a gente encontra para z3 igual a 1. De fato, são essas aqui, ó. Essa R de Z de fato tem esses três polos, que são esses três elementos complexos aqui que anulam esse denominador. Tá, você pode ver na aula 2, eu vou deixar o link da aula 2 aparecendo aí no card. Tendo esses polos, a gente vai definir a função R aplicado no polo BJ mais 1 sobre Xi. Tá? Então aqui, ó, defina R aplicado no polo mais 1 sobre Xi, beleza? A gente define desse jeito. Ou seja, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e aqui nessa nossa R daqui de cima, a gente vai trocar o Z por BJ mais 1 sobre Xi e resolver. Mas resolver com o objetivo de encontrar uma decomposição desse tipo aqui, GJ de Xi, onde essa GJ vai ser um polinômio de termo constante, vai ter a mesma característica da G, tá? Polinômio de termo constante, e essa HJ vai ter a característica de ser finita em Xi igual a infinito. Então, a gente vai literalmente desenvolver toda a expressão de R com esse termo BJ mais 1 sobre Xi e tentar chegar numa decomposição dessa. Tá? Então vamos fazer essa conta aqui. O que é que você vai fazer? Você vai substituir na expressão ali de cima. Como R tem essa expressão aqui de Z mais Z dividido por Z3 menos 1, a gente faz a substituição. No lugar de Z, a gente coloca BJ mais 1 sobre Xi. E aqui no lugar de Z, a gente repete, né, BJ mais 1 sobre Xi. E aqui no denominador, BJ mais 1 sobre Xi elevado a 3 menos 1. E aí a gente faz a conta. E só para deixar bem claro, ó, nesse caso aqui nossa J será 1, 2 e 3. Porque de fato, você poderia até, se quisesse, ficar aqui levando os valores, né? Porque, por exemplo, B1 é 1, B2 é essa exponencial e B3 é essa outra. Só que a gente faz a conta com esse BJ aqui sendo variável, tá? E no final é que a gente faz as substituições, tá? É mais conveniente fazer dessa forma. Então, vamos lá, ó. Esse aqui a gente não mexe, fica BJ mais 1 sobre Xi. Aí aqui nesse numerador você já pode dar uma arrumadinha, né? Faz o MMC, né? Fica BJ Xi mais 1 sobre Xi. Aqui no denominador a gente faz a mesma coisa, né? BJ Xi mais 1 elevado a 3. Eu vou botar 1 sobre Xi elevado a 3 lá na frente. Menos 1. E aí, continuando aqui na outra página, você fica com isso aqui. E aí com esse 3 aqui, com esse Xi elevado a 3 que ficou aqui na frente, você faz o MMC com esse menos 1. E aí você fica com isso aqui, ó. Xi elevado a 3 embaixo. Aí aqui fica o cubo de BJ Xi mais 1 elevado a 3 e aqui menos Xi elevado a 3. Aí agora você faz primeira pelo inverso da segunda e aí você vai conseguir isso aqui, ó, BJ mais 1 sobre Xi mais BJ Xi elevado a 3 mais Xi elevado ao quadrado e aqui embaixo fica esse cubo menos que esse 3. Aí desenvolve agora esse cubo aí embaixo. Você fica com isso aqui, ó. Aqui fica BJ elevado a 3, Xi elevado a 3, mais 3, BJ ao quadrado, Xi ao quadrado, mais 3, BJ, Xi, mais 1, menos Xi elevado a 3. Aí agora, ó, você vai usar o seguinte, você vai usar o fato que BJ elevado a 3, isso dá igual a 1, né? Porque BJ são esses valores aqui que são raízes da equação Z3 igual a 1. Então, BJ elevado a 3 dá igual a 1. Então, aqui, ó, esse termo aqui, na verdade, ele é apenas que Xi elevado a 3. E aí, ó, ele vai poder cortar com esse que está bem aqui. Então, na verdade, isso aqui fica escrito assim, ó, BJ mais 1 sobre Xi mais BJ Xi elevado a 3 mais Xi elevado a 2 dividido por 3BJ quadrado Xi quadrado mais 3BJ Xi mais 1, beleza? E agora, já tendo em vista que eu estou querendo uma decomposição desse tipo, em que um elemento é limitado e o outro é um polinômio sem termo constante,
eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma manipulação aqui bem específica, tá? Eu vou fazer assim, eu vou isolar xi nesse numerador, então aqui eu isolo xi, então aqui dentro fica bj xi quadrado mais xi, e aqui no denominador eu vou isolar, vou pôr em evidência 3bj, beleza? Então, como eu isolei 3bj, aqui fica exatamente bj xi ao quadrado mais xi mais 1 sobre 3bj, beleza? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Aqui no numerador eu vou somar e subtrair 1 sobre 3bj, tá? Para mim poder cancelar esse com esse aqui e vai sobrar alguma outra coisinha ali. Então fazendo isso, ó, você fica com isso aqui, ó, bj mais 1 sobre xi mais, como eu somei e subtraí 1 sobre 3bj, você vê que esse cancela com esse, quando você pega o de mais, né, a parte do mais, bem aqui, e aí você fica com o termo xi sobre 3bj, e na parte em que você subtrai, você fica com isso aqui, ó, menos xi sobre 3bj ao quadrado, e aqui esse termo, ó, bj xi ao quadrado mais xi mais 1 sobre 3bj. E agora sim a gente vai conseguir a decomposição, ó. Como é que vai ser feita? Você vai pegar como as tuas funções gj como sendo esse termo aqui, porque ele é um termo, ó, polinômio de grau 1, tá? E que não tem parte constante, né? Ele apenas está dividido aqui por 3bj, mas é apenas um múltiplo e não somado a uma constante, né? Então, ó, você bota isso aqui e aí o restante você junta para formar a tua função hj, tá? Porque, ó, tudo isso aqui vai ser limitado no infinito, tá? Ó, deixa eu anotar tudo aqui para você perceber, ó. Aqui, ó, é a tua gj de xi e essa é a tua hj de xi. Essa aqui você repara, ó, que ela é limitada em infinito. Porque quando você bota xi aqui tendendo para infinito, esse vai para zero. Você bota xi tendendo para infinito, esse aqui vai para zero mais rápido do que o de cima, porque ó, aqui, ó, quem domina é um termo quadrático, né? Então vai para zero também. Então, ó, o que interessa está bem aqui, a nossa gj. E aí, para concluir, qual é a forma da tua fração parcial? Você vai pegar e vai colocar r de z igual a g de z, ou seja, já vamos escrever aqui a forma da fração parcial, ó. Vai ser r de z igual a g de z mais, aí veja, ó, que é somatório das funções gj em 1 sobre z menos os polos. Só que esse somatório aqui se reduz a uma soma de apenas 3 elementos, porque você tem apenas 3 polos. Então, você já pode colocar assim, ó, seria G1 aplicado em 1 sobre Z menos o B1 mais G2 aplicado em 1 sobre Z menos B2 mais G3 aplicado em 1 sobre Z menos B3. Aí agora é só fazer a substituição das coisas. Tudo aí você já descobriu. Sua G de Z. G de Z é igual a Z, né? Tá bem aqui, ó. Foi a primeira coisa que a gente fez. Então, G de Z igual a Z, G1 de Z. Aí agora essa G1 em 1 sobre Z menos B1. Aí você vem para cá, ó. A cara de teus GJ em xi é xi dividido por 3 sobre BJ. Só que o teu xi, dessa vez, ele vai ser exatamente esse elemento aqui. 1 sobre Z menos B1. Então aí, você fica com essa expressão aqui, ó. 1 sobre 3B1 Z menos B1, tá? Você trocou xi por 1 sobre Z menos B1. Aí você joga nessa expressão aqui. A mesma coisa vai acontecer para G2 e G3, né? Então, analogamente, ó, você tem que a tua G2 é 1 sobre 3B2, tá? Você vai trocando o polo, Z menos B2. E essa tua última é 1 sobre 3B3, e aqui você troca o polo, Z menos B3. E agora a gente tem esses polos, né? É só fazer a substituição. Vê aqui, ó, que a gente anotou.
o teu B1 é igual a 1, o teu B2 é exponencial de 2πi sobre 3 e o teu B3 exponencial de 4πi sobre 3. Então é só substituir. Então o resultado da fração parcial é isso aqui. Então tá aqui a tua forma em frações parciais. Então olha aí que coisa massa que você acabou de aprender. Aprendeu a fazer agora frações parciais com funções racionais complexas. Tá? Isso aqui é muito útil para integração complexa, beleza? E agora você pode estar, rapaz, esse negócio está muito feio, será que isso aqui está certo mesmo? Então, de fato, eu vou até fazer com vocês aqui uma verificação, para você ver que realmente quando você junta, né, faz MMC de tudo aqui, você volta para Z4 dividido por Z3 menos 1. Vamos olhar aqui da mesma coisa? Então bora lá, ó. Vamos fazer essa continha aqui, ó. MMC, o denominador já fica assim, ó, 3Z menos 1. Deixa eu colocar essas exponenciais na frente, tá? Ó, fica assim, 3 exponencial de 2πi sobre 3, exponencial de 4πi sobre 3, e aqui os elementos, z menos 1, z menos a exponencial de 2π sobre 3, e aqui z menos essa outra exponencial aí. Beleza, e agora como é que fica aqui o numerador, né? O numerador vai ficar com um monte de coisa. Bom, o primeiro, que é o z, ele vai multiplicar todo o elemento do denominador, tá? Mas esse elemento do denominador, eu já te afirmo, ele de fato, esse elemento do denominador aqui, você vai ver que é Z3 menos 1. Com esse 3 aqui na frente, é claro, tá? Então, eu já vou admitir que isso aí é verdade, a gente faz já já, conta só para confirmar, mas de fato eu já vou colocar assim, Z 3 vezes e aqui Z3 menos 1, tá? Para não repetir esse monte de coisa. A gente faz já a conta para confirmar isso aqui. E aí, para os outros termos, né, o que é que você vai ter? Quando você pega esse termo e divide por esse e multiplica pelo de cima, que é 1, né, você fica com isso aqui, ó, mais esse produto é elevado a 2πi sobre 3. E aqui você pode juntar as exponenciais, né, exponencial da soma. Nesse caso, ó, 2 mais 4, 6. 6 sobre 2, 6 sobre 3, 2. Então você já pode deixar, ó, exponencial de 2πi sobre 3. Exponencial de 2πi. Só que a exponencial de 2πi, isso é igual a 1. Então, ó, esse aqui já some, tá? Você vai ficar de fato aqui com z menos exponencial de 2πi sobre 3 vezes z menos a exponencial de 4πi sobre 3. Aí agora com esse termo central aqui, pega tudo e divide pelo central. Você vai ficar com exponencial de 4πi sobre 3. Aí essa exponencial aqui do meio, ó. Aí esse fator do meio é o que vai sumir e aqui multiplica esse último. Z menos E elevado a 4πi sobre 3. Beleza? E aí na última, você fica com a exponencial de 2πi sobre 3. E aí você multiplica z menos 1 e aqui z menos a exponencial. Você vê, ó, que aqui tem 4πi, cancela com essa daqui, então vai aparecer essa. Então aqui fica elevado a 2πi sobre 3. Pronto, então maravilha. Fica desse jeito aí. Tá horrível, mas vocês vão ver que realmente vai dar bonitinho no final. Então a primeira coisa a observar. Observa que esse termo do denominador aí, ele dá igual a 1, tá? Porque isso aqui é exatamente E elevado a 6πi sobre 3, que é a mesma coisa que E elevado a 2πi, que é igual a 1, tá? Então esse aqui é igual a 1, então não interessa. E aí, o que interessa é você desenvolver esse produto aqui desses três elementos, tá? Vamos desenvolver aqui só para você ver que realmente dá Z3 menos 1. Fazendo os dois últimos, você fica, ó, com Z elevado ao quadrado. Aí fica assim, ó. Eu vou isolar Z, tá? Menos Z. Esse primeiro Z, ó, ele vai multiplicar esse E elevado a 4πi sobre 3. E aqui um sinalzinho de menos. Então, ó, E elevado a 4πi sobre 3. O sinalzinho de menos veio para fora. Esse segundo vai ser multiplicado por E elevado a 2πi sobre 3. Então, ó, mais E elevado a 2πi sobre 3
E o último é esse elemento ao quadrado, né? Só que, como a gente viu aqui fora, o produto dá 1. Então aqui, ó, só mais 1. Então, beleza. O que é que eu quero que vocês reparem? Eu quero que vocês reparem que isso aqui dá exatamente menos 1, o que está dentro desse parêntese. A soma dessas duas exponenciais dá exatamente menos 1. Por que é que dá menos 1? Vamos fazer uma continha aqui, ó. Quando você olha para a exponencial de 4πi sobre 3 e a exponencial de 2πi sobre 3, né? O que é isso aí? Isso é cosseno 4πi sobre 3 mais i seno 4πi sobre 3. E na de baixo, né, fica seno e cosseno de 2πi sobre 3. Essa de cima dá menos 1/2, menos i raiz de 3 sobre 2. E a de baixo dá menos 1/2 mais i raiz de 3 sobre 2. Então, quando você soma, você cancela ó, esses raiz de 3 sobre 2. Isso dá exatamente menos 1/2, menos 1/2, que é menos 1. Então, em resumo, esse colchete aqui de preto, ele dá exatamente Z3 mais Z mais 1. E aí só faltou multiplicar aqui pelo Z menos 1, né? Porque você multiplicou os dois últimos primeiros. Quando você bota aqui, ó, Z menos 1, você vê que dá exatamente, ó, Z3 mais Z quadrado mais Z. Aí aqui, ó, menos Z quadrado, menos Z, menos 1. E aí, ó, você cancela Z quadrado com Z quadrado, cancela menos Z com Z. E isso aí, ó, dá exatamente Z3 menos 1. Só que aí, ó, tem o 3 aqui esperando na frente. Então, agora vocês concordam comigo, né? O denominador é 3, z elevado a 3 menos 1. Então aqui, ó, ficou 3, z elevado a 3 menos 1. Ó, já tá dando esperança que vai dar certo, né? Aí agora em cima vai ficar 3z4 menos 3z, né? Olhando para esse primeiro termo. Então, ó, veja ó, que nós já temos o termo que tem z4. A esperança é de que todo o resto aqui, ó, dê zero. E é exatamente o que vai acontecer, ó, vocês vão ver. Multiplicando esse termo aqui, você cai na mesma situação que tem aqui embaixo, ó, porque são exatamente esses dois que estão aqui embaixo, né? Então a multiplicação deles dois dá exatamente esse termo aqui, z quadrado mais z mais 1. Então a gente pode já fazer a substituição. Coloca aqui, ó, mais z quadrado mais z mais 1. Beleza? Aí agora vamos olhar o restante, ó. Você vai fazer z menos 1 e aqui z menos essa exponencial. E ainda vai multiplicar por esse termo. Então vamos olhar o que é que vai dar, ó. Vai ficar mais exponencial de 4πi sobre 3, multiplicando. Aí vamos fazer, né, z quadrado, aí aqui menos z, menos a exponencial de 4π e 3 sobre vezes z, né? E aqui mais essa exponencial, né? No final. Por último, você tem esse elemento multiplicando isso aqui tudo. Então vai ficar, ó, mais e elevado a 2πi sobre 3. E aqui z quadrado, né? Aí, ó, fica z quadrado menos z vezes essa exponencial, aí menos z, né? Então você pode estar assim, ó, menos z menos exponencial de 2πi sobre 3z. E por último, mais a exponencial de 2πi 3. Exponencial de 2πi sobre 3. Pronto, fica esse negócio aí todinho. Aí veja só como eu vou abordar isso aqui de maneira a simplificar as coisas, ó. Pega e elevado a 4π 3 e junta com z quadrado. Aí pega esse aqui e junta também com z quadrado. Então tu pode juntar os dois e colocar z quadrado em evidência, ó. Então fica z quadrado, que multiplica e elevado a 4πi sobre 3, mais e elevado a 2πi sobre 3. Só que esse termo dentro do parêntese, a gente observou bem aqui em cima, ó, ele dá exatamente menos 1, né? Então, ó, ele dá menos 1. Então, aqui, já reescrevendo as coisas que eu tenho, ó, 3z4 menos 3z mais z quadrado mais z mais 1. Aí, agora eu obtive um menos z, né? Porque vem desse termo aqui. Então, eu obtive um menos z quadrado. E aí a mesma coisa acontece, ó, quando você pega esse 4π 3, junta com esse menos z, e pega o 2π 3 e junta com menos z. Né? De fato, você ficaria com isso aqui, ó, menos z vezes e elevado a 4πi sobre 3, mais e elevado a 2πi sobre 3.
o que está aqui dentro do parêntese é igual a menos 1, junta menos com menos, aí fica mais z. Então, ó, aqui eu tive um mais z, beleza? E aí, você ficou com mais z vezes. Aí veja, ó, que eu tenho e elevado a 4π3 e tem ele aqui de novo. Então, fica duas vezes o ângulo, né? Então, fica e elevado a 8πi sobre 3. E aqui no outro caso, né? Mais e elevado a 4πi 3, né? Quando você pega, multiplica esse com esse termo bem aqui. Aí, perdão, tem um sinal de menos aqui fora, tá? E a mesma coisa acontece no último elemento, ó. Você fica exatamente com e elevado a 8πi sobre 3, mais e elevado a 4πi sobre 3. Quando você pega essa exponencial, aí multiplica lá pelo último, e pega essa outra, multiplica lá pelo último e coloca num parêntese. E aqui, tudo dividido por 3z elevado a 3 menos 1. Só que aí, essa partezinha final eu deixo para você verificar que isso aqui também dá menos 1 e esse outro também dá menos 1. Então eu vou reescrever as coisas que eu tenho aqui, ó. Repara já daqui de cima, ó, que z quadrado morre com esse z quadrado aqui. Esse z junta com esse z faz 2z. Aqui tem um sinal de menos e aqui também. Então, somando dá um 3z, né? Então, ó, obtive aqui mais um 3z. Aí eu tenho esse mais um bem aqui. Então, ele aparece aqui. E aí, desse último termo, eu obtive esse menos 1, né? Então, ó, menos 1 bem aqui. E tudo dividido por 3z quadrado menos 1. 3z3 menos 1, aliás, né? E aí veja que coisa maravilhosa, ó. 1 cancela com 1, menos 3 cancela com 3z, né? Menos 3z com 3z, e aí você ficou, adivinha com o quê? Exatamente a tua função racional complexa, né? Porque cancela, ó, 3 com 3, e aí você chegou no que você queria. Então, de fato, é verdade que a decomposição em frações parciais daquela equação complexa é isso aqui, tá? O que dificulta, né, em diferença quando você faz frações parciais reais é porque é tudo complexo, né? Coeficiente complexo, ó, como você pode ver aqui, é uma exponencial complexa, né? Os elementos aqui que estão dentro, as raízes, são números complexos, então é o que dificulta todo o processo. Mas vê aí que é possível fazer também, tá? Acho que com esse exemplo agora ficou bem claro. Eu acho que também com desse tanto de conta que a gente fez aqui para conferir que a conta estava certinha, acho que você pode recompensar o esforço e se inscrever aqui no canal para dar uma força. E aí, daqui a 2 semanas sai um outro vídeo aqui sobre análise complexa nesse curso de leitura, né? Estamos lendo o livro clássico do Alford.